Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos para a segunda parte do capítulo 11, né? Vou botar aqui isto, beleza. Na aula passada, né, da primeira parte desse capítulo, a gente falou que ia falar dos sistemas de gestão do conhecimento. Vamos falar aqui brevemente, tá? Mas na tomada de decisão, o mais interessante que o Paulo, nos slides dele, mostra, são o uso, né, a utilização de sistemas inteligentes, né, algoritmos inteligentes, da inteligência artificial de um modo geral, que são usados para auxiliar a tomada de decisão, que é um tema muito mais interessante que da gestão do conhecimento em si, que já foi tratado lá quando a gente viu o banco de dados, né? Vimos que as informações, o conhecimento é guardado, né, pela empresa e várias iniciativas recentes vão no sentido de compartilhar isso, de que os funcionários, né, tanto os mais antigos como os novos, compartilhem esse conhecimento de modo que eles possam se treinar mutuamente, né? Então, gestão do conhecimento é uma espécie de compartilhamento desse conhecimento e aí uma série de ferramentas para auxiliar isso, né? Que ajudam os sistemas de informação da empresa ou das organizações a serem atualizados, digamos assim, né? Os dados, conhecimentos. Bom, vamos lá. Na página 385, né, temos aqui sistemas de gestão de conhecimento. Esse sistema de gestão do conhecimento, eles melhoram a qualidade e a utilização do conhecimento usado no processo de tomada de decisão. Refere-se ao conjunto de processos desenvolvidos em uma organização para criar, armazenar, transferir e aplicar o conhecimento na organização, né? Aumenta a capacidade da organização, da empresa, de aprender, né, com o seu ambiente, incorporar novos conhecimentos, né, nos seus processos de negócio e, claro, a tomar decisões melhores, né? Bom, aí esse conhecimento pode ser compartilhado, e se não é, né, esse é o problema, né? Fica preso às pessoas que sabem, aí ela sai fora da empresa, por exemplo, demitida, ou sei lá, sai por outro motivo, e leva o conhecimento embora, né? Bom, então aí vimos lá que tem uma série de ferramentas que ajudam, né? O conhecimento pode ser estruturado, aqui no livro explica, né? Resume o que já foi visto antes, sistemas integrados de gestão de conteúdo, aí são vários, né? Aí dá vários exemplos. As redes de conhecimento, a rede de internet é uma delas, mas pode, né, as Wikipédias, o sistema Wiki, né, de compartilhamento, os blogs, uma série de ferramentas que ajudam nessa rede de conhecimento e no compartilhamento, nas ferramentas que colaboram, que permitem a colaboração entre as pessoas e principalmente dentro da organização, que são aquelas ferramentas que permitem que aquele conhecimento da empresa seja compartilhado entre os seus funcionários, seus gerentes, etc. Tá? Isso a gente já viu antes, então não vou repetir aqui, basicamente o que a gente já viu antes. Então vamos voltar aqui para o roteiro aqui do Paulo Afonso, que eu acho muito mais interessante. No livro, essa parte está aqui mais no início, mais no meio, né? Depois lá do explicar como é que é. Sistemas inteligentes de apoio à decisão, 378. O Paulo Afonso, ele tem experiência nessa área, por isso é que ele estendeu, não fala só o que tem aqui no livro, né? E inclusive ele trabalha com isso, então para quem se interessa pelo tema, né, quer desenvolver algum tipo de trabalho científico, iniciação científica, né, procure o Paulo, porque o Paulo parece ser bom aí, né, nessa área. Vamos lá. Sistemas inteligentes de apoio à decisão, né? No último aula vimos então algumas ferramentas de apoio, né, de suporte à tomada de decisões, os relatórios de produção e aquelas tabelas dinâmicas, certo? Bom, mas a tomada de decisão é aprimorada pode ser aprimorada por meio de técnicas inteligentes, né, de ferramentas inteligentes. Então, um deles é sistemas especialistas, outro deles
algoritmos genéticos, as redes neurais, né? A lógica fuzzy, né? Lógica difusa, né? E tem outras ferramentas, mas essas é que o Paulo vai falar, né? Vemos alguma dessas técnicas na aula de hoje, vamos lá. Se os funcionários de uma empresa, né, estivessem tomar decisões que exigissem conhecimento especial, né? Por exemplo, de especialistas, né? Consertar um motor a diesel, né? E as pessoas com esses documentos já tivessem deixado a empresa, aquele problema, né, os especialistas às vezes saem, né? E aí? Como é que vai fazer? Vai ter que chamar o cara de novo, vai ter que contratar um outro especialista, às vezes sai caro, né? O que então esses sistemas especialistas fazem? Né? Capturam a expertise, né? Toda a inteligência humana num domínio específico do conhecimento e transformam, né, toda essa inteligência em um conjunto de regras para um sistema de software. Dentro do sistema de software vai estar, de alguma maneira, capturada a inteligência, né, a expertise do especialista. Né? E aí, é claro, pode beneficiar outras pessoas que não têm aquela expertise, né? E a própria empresa, a organização. Já falamos, né? Se é caro, se é escasso. Né? Por exemplo, vamos lá. Isso aqui é interessante. Determinar se o banco deve conceder ou não um empréstimo. Pô, é difícil de saber isso, né? O cara com muita experiência, ele vai saber perguntar pro cara, vai sentir, vai fazer as perguntas certas, e aí vai, né? Então é um especialista, né? Em geral com muita experiência, né? Porque já errou várias vezes, né? Já aprendeu com os erros, né? Outro exemplo, diagnosticar o mau funcionamento de uma máquina. Bom, depende da máquina, né? Mas se for uma máquina complicada, com certeza, né, esse diagnóstico não vai ser uma coisa fácil, trivial, não. Certos tipos de doença, a mesma coisa, né? São muitos sintomas, às vezes ocorre, às vezes não ocorre, né? Então, mais uma vez, é difícil saber. Então, especialista. Então, como é que funciona esses sistemas especialistas, né? Aí é a área lá da inteligência artificial, né, da modelagem, que busca, né, procura o que? Modelar, né, esse conhecimento, representar ele num certo modelo, né, que, claro, aí o computador pode, né, utilizar esse modelo e funcionar, né, poder dar um diagnóstico, dar um pitaco, digamos assim, computador dando pitaco. Bom, aí como é que, em geral, claro que existem maneiras, né, existem mais, mas dentro da área, uma delas é uma série de regras, um conjunto de regras conhecidas, né, então como base do conhecimento, né, uma base do conhecimento, por exemplo, diagnóstico de certo tipo de doença, um monte de regras, né, se, então, se, aquilo, se, né, e qual a quantidade dessas regras aí do básico? Muito variado, né? Mas em geral muito grande, né? Quanto mais complicado é o área de conhecimento, maior esse número de regras. Então, o que é? A gente pode construir os especialistas, o sistema especialista, ele é construído, né, para formular conclusões a partir dessas regras, né? Uma espécie de inferência, como se fosse um raciocínio, né? A partir dessas premissas, então, uma certa conclusão. É parecido, né? Bom, por que eles ajudam? Claro, óbvio, né? Se não ajudassem, eles não iam ser utilizados. Eles cometem menos erros, mas aqui é importante a gente fazer uma observação. Eles cometem menos erros na média, tá? Sei lá, 90%, né, ou até mais, né, eles acertam ou chegam a um valor bem, né, alto de acerto. Tá? E os outros 10%, sei lá, por aí, eles erram tremendamente. Ajudam, né, claro que ajudam, se não ajudasse eles não iam ser utilizados nunca, mas quando erram assim, estupidamente, né, os erros assim, colossais, né? Que é engraçado, né? Mas por que isso então?
É porque aquele sistema de regras, né, às vezes não funciona, né? O raciocínio a partir de regras nem sempre é o que, digamos, um especialista usaria, né? Ele usa outras coisas além de regras. Então, essa simulação de como um especialista faz para diagnosticar, ou para saber, ou para apontar, sei lá, algum defeito de uma máquina, etc., não é a mesma maneira como um computador faz. Então, por isso, essa diferença faz com que, às vezes, os erros, quando são cometidos erros nesse sistema especialista, eles sejam, né, colossais. Bom, outro custo mais baixo. Observa que depois que você capturou todo o conhecimento dos especialistas, vários especialistas, né, e você utilizar de novo com as regras que os especialistas já colocaram no sistema especialista, né, então fica mais barato. Óbvio, é por isso, né? Comete menos erros e é mais barato, nossa, já é o motivo suficiente para que as organizações e empresas utilizarem, né? Não precisa só a empresa, pode ser governo, pode ser outras, né, outras entidades, outras organizações. Bom, com isso também, né, a empresa gasta, por exemplo, menos recursos com treinamento, né, com a educação, né, também economiza. Com isso, eles também permitem poder, por exemplo, aumentar a qualidade dos produtos, né, melhorar o atendimento aos clientes e aquelas várias questões ligadas aí ao objetivo da empresa de faturar mais, ter mais lucro, né? Bom, um exemplo aqui, tá? É claro, é um exemplo simplificado, tá? Os sistemas especialistas são bem mais complicados que isso. Mas para dar uma ideia, né, para quem já programou isso aí fica fácil, né? Olha lá, começa A para B, tá? Então A esse, B esse aqui, ó, né? Cada quadrinho desse é uma letra, tá? De A para B. Se a renda do sujeito for maior que 50 mil, perguntar sobre o pagamento de carro, né? Se não, nem começa. Só vai conceder emprego, porque, se não me engano, é para conceder uma empréstimo, né, linha de crédito. Então, se não tem a renda maior que 50 mil, nem continua o resto, né? Então, em B, se pagamento do carro for menor que 10% da renda do sujeito, perguntar sobre o pagamento da prestação, né? Ou seja, para o C, C que é o pagamento da prestação. Então, se pagamento de hipoteca for menor que 20% da renda, hipoteca é muito usada lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil menos, né? Mas é um empréstimo que você dá a casa, por exemplo, como garantia, né? O cara perde a casa se na hipoteca ele não paga depois, né? Então, se for menor que 20% da renda, conceder o crédito, tá? C para D, conceder a linha de crédito. E aí continua aqui, continua. Então, uma série de perguntas. Observe que, em parte, pelo menos em parte, é o que o especialista faz, a pessoa especialista. Ele já tem um algoritmo mental, claro que ele não vai fazer, talvez ele possa até fazer como se fosse um algoritmo, mas em geral, conversando, tomando um cafezinho, oferecendo para o cliente, perguntando, né, numa boa e tal, e não seguindo igual um computador, né, pá, né, pergunta isso, depois isso. Não, ele vai ser uma pessoa agradável, né, o cara que vai chegar e vai perguntar se o cara está bem, tá, etc. Né? E vai depois perguntando e fazendo isso. E aí descobrindo se o cara tem condições de receber o empréstimo, né? Em que condições, qual valor, etc. Né? Bom, aqui o Paulo já dá uma dica aqui de software, chama Expert Cinta. Então ele dá o link aqui, tá? Esse software aqui que o Paulo dá dica é o seguinte: observa que é um software para montar um sistema especialista. Então, nesse caso aqui, CCaju, Sistema de Diagnóstico de Pragas e Doenças do Cajueiro. Tá? Então, ele vai, o cara que for responsável por montar esse sistema especialista vai pedir para os especialistas da área que conhece as castanhas, doença de cajueiro, né?
talvez um botânico, sei lá, né? O cara que trabalha com isso, ele vai fazer uma série de perguntas. Olha aqui, as castanhas estão bloqueadas com a amêndoa totalmente destruída? Marque somente uma alternativa, sim, não, e o grau de confiança que ele, né, a pessoa, o biólogo especialista, tem. Se ele realmente sabe que sempre é assim, então ele vai botar aqui sim, ou sei lá, 99%, 100%. Né? E assim, a mesma coisa, ó, regra, olha um monte de regra que tem aqui. Ó, tá? E aí vai montando um sistema especialista de diagnóstico de pragas e doenças de cajueiro, o pé de caju. Tá? Então, esse software aqui, o Cintas, serve para isso. Ai, que legal, dá para eu fazer então um sistema especialista de alguma coisa que de repente eu conheço? Dá, é só entrar aqui nesse link e você brinca com a montagem de montar um sistema especialista. Legal, né? Bom, os usos, né, um monte, né? Vamos dar aqui os exemplos do livro capítulo 11, né? Alguns exemplos são do livro e outros o Paulo levanta aqui, né? Traz aqui. Uma empresa de transporte nos Estados Unidos, Conaway Transportation, criou um sistema especialista para criar planos de rota de transporte de mercadorias. Ó, interessante, né? Um monte de regras, e aí vai traçar, vai indicar qual as rotas de transporte melhores. Né? Para quê? Para mercadoria, né? Transporte, empresa de transporte, os caminhões dela, ou sei lá o que. Será que é navio? Bom, aqui não está dizendo, talvez no livro fala, eu não me lembro. 95% dos planos criados pelo sistema especialista aí da Conaway Transportation são considerados ótimos. Ó. Então, um acerto elevado, né? Aqueles 5% não, né? Foi um investimento de 3 milhões de dólares. Bom, isso aí deve ter sido nos 2000 e pouco, 2010, sei lá, por essa época aí. Um valor alto, né? E que foi recuperado em apenas 2 anos. Né? Redução do número de motoristas, né? Economizou com mão de obra, acomodação de um volume maior de carga por reboque, né? E redução de custos com remanejamento, entre outros. Né? Então, provavelmente é de caminhão. Tá? Deixa eu ver aqui. Onde que está esse exemplo? Tomada, inteligência, eu acho que é. Não tá. Não sei onde é que está, mas está por lá, deve ser, eu acho que deve ser por caminhão. Bom, vamos ver se tem outros exemplos aqui. Não tem outros exemplos, mas tudo bem. Vamos lá. A maioria dos sistemas especialistas são baseados em regras do tipo se então, né? Lógica clássica. Né? A gente já viu, né? O especialista vai responder perguntas, né? Então, se tal, então aquilo, né? E o percentagem lá de confiança deles. Só que o mundo é mais complexo que isso, né? Você espirrou, logo está com resfriado. Não é assim. Né? Pode ser um pó, alérgico ao pó, ou sei lá, alguma coisa, ou coceirinha no nariz que mexeu e aí espirrou, né? Aí não é nada disso, é só, né, que... Então é mais complexo, né? E a gente tenta categorizar as coisas de maneira, né, mais precisa ou menos precisa, né? A água está um pouco quente, por exemplo, né? Já está diagnosticando, mas o que é quente para uma pessoa? O que é frio? O que é um mais quente, menos quente? Né? Ela é mais ou menos jovem. Putz, grila. 20 anos, 30, 40. Depende, né? Meio subjetivo, né? Ele nem parou de fumar, nem está fumando tanto quanto antes. O que é? 1 cigarro, 2, 10? Não sabemos, né? Ou seja, a maneira de categorizar é relativa. Né? Então ela não é totalmente objetiva, teria que ter um critério totalmente objetivo, né, para poder fazer um se então com a lógica clássica perfeita, né? O que não ocorre na realidade, né? Os problemas são não é só mais complexos, mas envolvidos por essa subjetividade que é natural, é humana, né? Então existe uma
uma maneira, em vez de usar a lógica tradicional, se então, né, se isso é aquilo, uma lógica difusa, fuzzy em inglês é difusa. É uma técnica de inteligência artificial baseada em regras, mas que leva em consideração tal imprecisão. Então, nela, os fenômenos são descritos linguisticamente com certa imprecisão, né? Se a temperatura ATM for muito baixa, ATM é algum valor, né? Muito baixa, e a temperatura do solo for baixa e a situação da zona for úmida, então a chance de nevar é alta. Tanto muito baixa, baixa, úmida e alta são relativizadas. Então você vai colocar, porque cadê o exemplo dele? Onde é que está? Não está aqui. Tudo bem. Vai se colocar uma certa, digamos, imprecisão, mais preciso, menos preciso, mais, né? De maneira com que o resultado seja também impreciso. Mas se é impreciso, isso ajuda? Ajuda. Pior é isso, ajuda. Tá? Aí o exemplo. Já pensou em disponibilizar um painel digital no centro de uma cidade turística, indicando a probabilidade de nevar em determinado dia? Isso aí é extremamente difícil, né? Bom, esses termos são definidos, então, matematicamente por uma função pertinência, que leva em consideração a tal de probabilidade, né? Funções pertinência na entrada de denominada temperatura estão na lógica do termostato, que controla a temperatura das salas. Funções de pertinência ajudam a converter expressões como morno em números que o computador pode manipular, que vai ser valores, mas com uma certa faixa, né? Então, por exemplo, frio pode ser de 15 a 4, né? Fresco pode ser de, sei lá, 7 ou 7,5, sei lá, 8 até 21. Então é uma faixa, né? Em vez de ser aquela morno, né? E dentro daquela faixa também, em alguns modelos vão usar isso, a probabilidade. Aí o conjunto clássico, né? É ou não é, né? Pá! Já foi direto, né? De 0 a 1 direto. Não, aqui no conjunto fuzzy, com esse monte de regras de aquilo que é considerado, né, frio, morno, jovem, alto, baixo, colocado numa faixa, por isso difusa, né? Então você tem uma função de pertinência com a percentagem, né? Claro que aqui no meio é a maior percentagem, aqui vai diminuindo tanto para cima para baixo, né? Para os valores, né? O frio a partir de 20 graus vai ser, a maior parte das pessoas não consideram a partir de 20 graus frio, então a percentagem é menor, lógico. Bom, aí com essa lógica, então você faz um monte de coisa, né? No Japão, o sistema de metrô de Sendai, né? Essa cidade utiliza controle de lógica difusa para acelerar tão suavemente né, os trens lá do metrô, que os passageiros que estão em pé nem precisam se segurar. Olha que legal, né? O Paulo, como eu te falei, né, que falei para vocês que ele faz vários trabalhos, que para quem quiser, procure ele, né? Vamos ver aqui, ó, Araújo, ó, ele fez um montão aqui, ó. Vamos ver os títulos. Ó, um sistema fuzzy para o ranqueamento de e-mails. Ó, Congresso Brasileiro do Sistema Fuzzy. Ó, que legal, hein? Sistemas fuzzy para controle de produtividade leiteira no âmbito da agricultura familiar do sudoeste goiano. Já falei para vocês que ele era lá de Goiás, né? Que estudou lá em Goiás e foi professor lá da Universidade Federal de Goiás. Então ele começou lá já. Sistema baseado em lógica fuzzy para geração e correção de simulados e provas via web. Olha que legal. Um sistema web em lógica fuzzy para controles agropecuários. Né? Então, né, quem tiver interesse, procure ele, que ele vai saber orientar. No mínimo vocês vão se divertir, né? Porque lógica fuzzy é muito divertido. Ele conhece bem, ó, a dica que ele conhece de Java, né? Biblioteca, né? De sistemas fuzzy. Então, né? Bom, além, né, a gente já falou, né, de sistema especialista, né, lógica fuzzy, agora redes neurais.
RNA. RNA não tem nada a ver com DNA, né? A gente vai ver depois o algoritmo genético, não é a mesma coisa. Tá? RNA é só a sigla R, redes neurais artificiais. São utilizados para resolver problemas complexos e não totalmente compreendidos. Tá? Aqui, você lembra que eu falei, né, que em sistemas especialistas usam regras. Aqui não é exatamente regras. Aqui é simular a intuição humana. Né? Quando o ser humano está de frente, enfrenta lá uma série de problemas não parecidos, mas assim semelhantes de alguma maneira, tá? E a repetição disso faz com que ele intuitivamente saiba o que é melhor. O pessoal chama às vezes de sabedoria, né? O cara mais velho, né, já viveu várias situações parecidas com aquela, então ele ouve todo mundo falar, deve ser isso, ele vai explicar qual a regra que ele usou, nem sabe. Né? Então essas redes neurais artificiais, elas simulam esse tipo de sei lá, diagnóstico, né, de problemas que não são totalmente, não tem uma base do conhecimento formal com um monte de regras, né, como o sistema especialista tem. Tá? Bom, eles são bons para quê? Para reconhecimento de padrões, né? Imagens, padrões de imagens, né? Muito utilizados esses RNA em reconhecimento de imagem, mas não só para imagem, né? O processamento do cérebro biológico quando está de frente, né? Eu falei ali do ser humano, né? Mas os outros animais também têm isso, né? Não é no nível simbólico humano, mas também vão ter esse tipo de comportamento intuitivo frente aos desafios da vida do animal. Eles aprendem padrões a partir de um grande conjunto de dados que ele absorve, mas não processa assim em forma de regras, né, informalmente. E aí, claro, pode aplicar, né, essas situações em outras situações. Bom, aí o exemplo, né, ele simula os neurônios, isso aqui seriam os neurônios, né, é uma simulação. O neurônio não funciona desse jeito, tá? Mas é baseado naquilo que mais ou menos se sabe dos neurônios humanos, então se criou os tais de neurônios artificiais. Então, por exemplo, um uso do RNA, identificar compras fraudulentas com cartão de crédito. Então, tem os neurônios da entrada, os neurônios do processamento, a camada oculta, e os neurônios de saída, a camada de saída. Então, nesses aqui, de algum modo, são representados aqui a idade, a renda, a histórico de compra, a frequência de compra, o valor médio das compras da pessoa. Tá? E no final dos neurônios de saída, é o resultado, a compra válida e compra fraudulenta. Né? Então, bom, mas como é que isso é feito? Ele pega um monte de dados aqui de compras fraudulentas e vê qual o padrão disso. E a mesma coisa em relação às compras válidas, né? A pessoa que não cometeu. Claro que você precisa ter essa base de dados antiga para poder treinar, né, a rede neural nesse problema aí de compra fraudulenta com cartão de crédito. A rede neural utiliza regras aprendidas. Esse aprendidas aqui está entre aspas justamente por isso, porque não tem uma regra clara, é um padrão que é reconhecido, né? A partir de padrões em dados para construir uma camada oculta de lógica. A camada oculta então processa as entradas, classificando-as, eles vão ter valores, né? Porque são neurônios artificiais, então 0, 0, 1, vão ter valores entre 0 e 1, bom, depende da maneira como é representado, mas em geral isso. E aí tem os coeficientes que vão sendo treinados, eles vão, conforme vai processando vários casos, né, a base de dados conhecida, esses neurônios vão sendo treinados, eles vão adquirindo um certo valor. Né? Nesse exemplo, a rede neural foi treinada para distinguir compras com cartão de crédito fraudulentas, né, e as válidas, né, as legítimas. Né? Bom, então, seres humanos treinam com os dados, né, alimentando a rede, alimentando com um conjunto de dados de treinamento. É isso. E aí, claro, com um conjunto para o qual as entradas produzem um conjunto conhecido de saídas. Depois que você treinou, então, essa rede neural, você pode usar elas para novos casos. Né? Medida, são inseridas, cada saída é comparada com a saída conhecida. Se os resultados forem diferentes, uma correção é calculada e aplicada aos nós de cada camada
do processamento oculto e vai, né? Esses passos são repetidos até que seja alcançada uma taxa de erro satisfatória. Porque, observe bem, essas redes neurais elas não vão dar 100% de acerto. Né? Elas vão ter uma faixa. Né? A boa rede neural é aquela que tem um alto grau de acerto. Ao contrário das RNA, né, um sistema especialista ou sistema fuzzy são mais específicos para um tipo de problema e não podem ser novamente treinados de forma fácil. Né? É o sistema especialista, é só naquela área. Né? O RNA, de certa maneira, também, mas, digamos assim, os casos são mais flexíveis, né, mais gerais. Né? Então, vamos lá. Exemplo de RNA, previsão e análise financeira, a gente já viu um do cartão de crédito, lá, a compra fraudulenta e tal. Diagnóstico de epilepsia, sintomas, né? Aqueles vários sintomas, as situações de epilepsia, do mal de Alzheimer e vários outros, né? Cartão de crédito, a Visa usa RNA para detectar fraudes com cartão de crédito, a gente já viu isso, né? As transações são monitoradas para descobrir mudança repentina nos modelos de compra dos portadores de cartão. Então, tem uma série de exemplos aí. Outra dica, né? O Paulo conhece. O Scilab, né? O Scilab ele é um negócio de matemática, funciona para fazer um monte de cálculos, mas também para montagem de redes neurais artificiais. Né? Então, mas aí, por exemplo, o Scilab é um puta software, né? Se pode montar redes neurais com planilha eletrônica, não é assim tão complicado, né? O Paulo conhece bem isso. Então, taxa de aprendizado, conjunto de treinamento, conjunto inicial de peso, aqueles pesos dos neurônios, né? 0 a 1, valores lá, valor processado pela rede, saída neural, né? Que é os neurônios de saída, o erro da rede, blá, 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 um monte de coisa aí para o treinamento, tá? E aí vai ter vários valores, ó. Isso aqui é para cada W1, W2, são os valores daqueles neurônios, né? E aí vão chegar depois de né? E aí podem ser utilizados. Olha lá, treinamento, ó, um monte, né? Cada linha disso aí deve ser um treinamento, né? E até que as diferenças, os erros sejam zero ou próximo de zero. Zero nunca vai ser, né? Vai ser próximo de zero, praticamente zero, como a gente fala, né? Valor tão pequeno que a gente considera que é zero. E aí a rede está treinada e já pode utilizar para casos novos. Né? Todos os registros usados nesse treinamento podem ser vistos no gráfico abaixo. Ele deve ter o exemplo ali, ele está mostrando o exemplo, eu que não sei, né? Eu não sei o que ele usou aqui, qual que é isso aqui. Ele não diz aqui. Talvez. Ó, que pena. Eu não posso nem explicar o que é. E está lá no Google Drive, ó. Né? Ó, que pena. Bom, falamos, né, de sistema especialista, lógica fuzzy, redes neurais, né, RNA. E agora temos a última técnica, que são os algoritmos genéticos, né, que servem para encontrar uma solução de um problema específico. Tá? Para o exame de um grande número de soluções alternativas. É um pouco diferente daqueles outros. Né? Aqui nós queremos achar uma solução. Você lembra lá de a empresa precisava tomar uma decisão? É mais ou menos parecido. Qual que é a solução? Qual que é a melhor solução? O algoritmo genético vai justamente servir para isso. Né? E ela é inspirada na biologia, por isso chama algoritmo genético. Né? Então ela vai utilizar conceito de herança, mutação, seleção, combinação, né? Aqueles dos cromossomos se combinam, então vai ser parecido. Bom, qual que é a ideia? A ideia básica é a seguinte: a solução é digamos, o indivíduo que vai evoluir. Né? Só que você não tem um indivíduo só, você tem um conjunto de indivíduos. Por exemplo, lá a girafa, né, lá do Darwin. Né? Girafa tinha antigamente, muitos milhões de anos atrás, um pescoço bem curtinho. Mas aí ela queria comer das árvores, né? As árvores estavam lá em cima, eram altas e ele não conseguia alcançar. Há uma certa variação naquela população de indivíduos. Então, as que viraram, né, os animais lá que viraram as futuras girafas de hoje, né,
tinham variações no pescoço. E aí algumas tinham um pescoço um pouco mais alto. Essas, né, pela seleção natural, né, conseguiam comer mais e logo eram as que passavam para os seus descendentes, né, o seu gene de pescoço maior. Né? Elas conseguiam comer mais, se reproduzir e aí então. E as que tinham um pescoço mais curto não conseguiam da mesma maneira e eram eliminadas da população. Aí numa população seguinte a mesma coisa, né? Elas têm um pescoço um pouquinho mais alto. E aí nova geração um pouquinho mais alta, até chegar na situação atual que as girafas têm aquele pescoção enorme lá em cima. Outras adaptações para coração que consegue mandar o sangue lá para cima, né? Porque a cabeça está lá no raio que o parta, né? Adaptações também para quando ela bebe água, por exemplo, ela tem que baixar o pescoço, né? E ao baixar o pescoço, a pressão, né, do sangue, porque o negócio é para bombear lá, né, lá para cima. Aí quando baixa não pode ter aquela pressão toda, senão vai estourar os miolos lá da girafa, né? Então tem que ter outras adaptações biológicas para aguentar isso. Então um monte de adaptações junto com o crescimento do pescoço. Então o que é isso aí? Esse indivíduo é uma solução. Agora pensando aqui na empresa ou nos problemas que a empresa enfrenta. Então precisa de soluções. Caiu o faturamento, as vendas estão menores naquele estado, etc. É um monte de problemas. Então o algoritmo genético vai pegar as soluções e vai o quê? Combinar elas, vai ter uma mutação dessas soluções, né? E vai gerar uma nova população de soluções que, né, você vai eliminando as ruins e vai só pegando as boas. Para quê? Para achar a melhor solução. E a melhor solução é aquela que, numa avaliação, permite um certo objetivo da empresa ser alcançado, por exemplo, aumentar as vendas. Então, pega um monte de soluções, o conjunto de soluções e faz elas evoluírem. É isso que o algoritmo genético faz, né? E aí, o que você vai pegar no final, depois da evolução? As melhores soluções, aqueles indivíduos que representam as melhores soluções para o problema da empresa. É isso, basicamente, né? Isso, como é no computador, as informações, né, dos problemas são, em geral, cadeias de bits, né, bytes, e são geradas randomicamente no início e depois elas vão sofrendo mutação, etc. Né? E aí, óbvio, as soluções boas sobrevivem, são recombinadas, processamento, aí tem um monte de jeitos desses algoritmos genéticos serem implementados. Tá? Então aqui um dos jeitos aqui, ó, 0 e 1, né? O que eles representam? Comprimento, largura, peso. Tá? Exatamente como é que isso é representado nisso eu não sei, aqui não está falando, né? Exemplo lá do livro, ilustra uma população inicial de cromossomos, que são as soluções, né? Cada uma representando uma solução diferente. O algoritmo genético usa um processamento iterativo para refinar aquelas soluções. Soluções de alguma coisa lá para a empresa, tá? De modo que as melhores, aquelas com maior grau de ajuste, né, têm maior probabilidade de surgir com a melhor solução evolutivamente, aos poucos, né, iterativamente. Basicamente isso. É um espetáculo. O algoritmo genético é o John Holland, né, que é o cientista americano que propôs, desenvolveu, né, a Melanie Mitchell, uma outra pesquisadora lá, americana, também desenvolveu muito em cima a partir ela era aluna do John Holland, né, lá em qual que é a universidade lá nos Estados Unidos. É muito legal essa área. Bom, com o algoritmo genético pode acelerar a descoberta de uma boa solução. Você lembra que a empresa precisa de boas soluções? E aí reunir o pessoal e tal. Com essas ferramentas de, né, algoritmo genético, pode-se também, né, melhorar essas soluções. Né? Qual a vantagem? Ele pode avaliar muitas soluções alternativas, né, o computador rapidamente. São utilizados para solução de problemas dinâmicos, aqueles que envolvem muitas variáveis, são complexos, né? Um exemplo aqui, a General Electric, lá americana, usa, né, o algoritmo genético para otimizar o projeto de motores a jatos para aeronaves. Né? Aqueles problemas de túnel do vento, né, que é aerodinâmico, por exemplo, também costumam ser úteis, né, para esses projetos aí. Né?
Cada mudança no desenho requer alteração em até 100 variáveis, né? Só 100, às vezes até mais. Ó, novamente o Paulo conhece, ó, Genetics, né? Faz aqui o jogo J aqui, ó, biblioteca de Java, né, para algoritmos genéticos que são usados aí para resolver problemas e servem para apoiar a decisão da empresa. É isso, pessoal, tá? Mais uma videoaula do capítulo 11 terminada, e daqui a pouquinho já faço o questionário. Bom, nesse período, nesse período de pandemia, né, do coronavírus, eu estou fazendo assim, mas quando eu utilizar esse material mais à frente, os questionários já vão estar prontos, né? Aqui eu vou, talvez eu até melhore um pouco o questionário mais adiante, mas é isso, aguardem o questionário.